objetivo nesses dias é discorrermos sobre a grande comissão, sobre essa ordem que Jesus dá para que nós fôssemos por todo mundo e anunciássemos o Evangelho. Não só anunciarmos o Evangelho, mas fazermos discípulos. E isso tem um sentido muito profundo, muito especial, né? Fazermos discípulos de todas as nações. E a gente vem definindo aqui, acendendo, né? Dando luz a essa palavra discípulo, que é a palavra hebraica talmidim e a palavra grega matatés, que significa o aluno que se alimenta do que o seu mestre é. Ou seja, os discípulos se alimentaram de quem Jesus era e agora Jesus nos confia, nos emancipa para a mesma missão. Ele diz, olha, vocês se alimentaram de quem eu sou, agora, por favor, permita que as pessoas se alimentem de quem vocês se tornaram, vão por todo mundo, espalhem a mensagem, espalhem a notícia. Deus não está mais irado conosco. Nós não devemos mais a morte foi vencida. Ele triunfou sobre a morte, ele expôs todos os principados e potestades ao desprezo. Essa é a boa notícia. Jesus veio à terra e Jesus venceu. Ele foi sujeito às mesmas paixões e ele venceu todas essas paixões e nos deu a possibilidade de acessarmos ao Pai, de acessarmos o coração do Pai. Por isso o autor de Hebreus diz agora, tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Não pelo sangue de novilhos, não pelo sangue de bois, não por sacrifícios com derramamento de sangue animal, mas agora pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Ou seja, ele é para sempre o sumo sacerdote. Nós não precisamos de ninguém mais para fazer esse intermédio ou para fazer a expiação pelo nosso pecado. Jesus, de uma vez por todas, fez isso. Nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. O Filho de Deus veio a essa terra, andou entre nós, morreu e ressuscitou vencendo a morte. Essa é a boa notícia. Nós precisamos percorrer toda a terra contando essa boa notícia. Sobretudo, além de contarmos essa notícia, nós precisamos permitir que as pessoas se alimentem de quem nós nos tornamos. Façam discípulos. Esses discípulos não são seus, esses discípulos não são do Vilela, não são do chileno Vergara, esses discípulos não são do Mevan, da Batista, da Presbiteriana ou da Assembleia. Esses discípulos, eles precisam ser apontados para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, para que por meio disso, eles consigam não interromper esse ciclo. Eles se tornarão aquilo que você se tornou e eles vão dar acesso para que outros também se tornem. Sendo assim, irmãos, a igreja primitiva ela não era meramente um conglomerado de pessoas possuindo uma mensagem poderosa. Isso é um aspecto daquilo que a igreja primitiva representava. Mas a igreja primitiva era um modelo de vida, uma forma de viver. E qual era o objetivo? O objetivo era mostrar para todos os outros seres humanos como Deus quer que o ser humano viva. Daquela forma como a igreja primitiva vivia. E esse é o nosso alvo e o nosso objetivo. Amém, gente? Vocês estão aqui comigo? Me diga de onde você é, por favor, só para eu me situar aqui e saber quantas pessoas estão aí nos ouvindo e a gente começar esse processo aqui de estar junto, enfim, dividir o evangelho. Me diga de onde vocês são, meu áudio está chegando bem, está tudo certo. O motivo dessas lives é que sábado agora, nesse próximo sábado, eu estou indo para Moçambique, eu estou indo para Morumbala, divisa entre Moçambique e Malawi, uma região bastante isolada, e o objetivo da nossa ida para lá é a furação de um poço, o término da casa de alguns pastores, um projeto muito lindo que você pode acompanhar pelo Mevan África, que está aqui com a gente. Daqui a pouco ela... eu não tinha descido aqui, gente, me perdoa. Meu Deus, eu estava preso aqui, não estava vendo os comentários de vocês. Os comentários. Barueri, Tunísia, meu Deus, que alegria. Jaú, ele já pagou o preço por nós. Gente, desculpa, perdão. Eu não estava vendo. Serra no Espírito Santo, Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, que alegria. Olha só, queria pedir para você aí, convidar todo mundo. Clica nesse aviãozinho aí e manda todo mundo. Hoje nós ativamos o selo aqui. Se você se sentir confortável aí, tudo que você der para a gente, através do selo, a gente vai gastar com pessoas, tá bom? Tudo que você der, a gente vai gastar com gente, vai gastar com pessoas, vai viajar para lá e vai investir no reino de Deus em vidas.
tá bom? Pastor Júnior, Comunidade Kadosh Alagoas. Por favor, interceda por nós, precisamos, Pastor Júnior. Morrinhos, Goiás, que alegria. Glória a Deus. Marília, São Paulo. Bacana demais. Gente, olha só, deixa eu primeiro esclarecer uma coisa, e talvez eu vou decepcionar alguns, né, aqui e agora. Nós estamos numa série de lives, nós convidamos amigos muito especiais, muito importantes enfim, para repartir. A gente fragmentou o assunto da grande comissão. O Rodolfo estaria aqui com a gente hoje de manhã, mas ele está no México, e do México indo para o Havaí. Ele precisou fazer o exame de PCR, o mesmo exame que eu vou precisar fazer hoje, né, Linda? É o mesmo exame que eu vou precisar fazer hoje, o PCR em inglês, acerca do Covid. E ele tem laboratórios cadastrados que o Havaí aceita, né, esses exames. Então, sendo assim, ele teve um problema, ele teve que antecipar a viagem, organizar, remontar a logística dele. Por esse motivo, ele não vai conseguir estar com a gente. Rodolfo é um amigo muito precioso, alguém por quem eu tenho muito apreço, e um jovem, né, vou dizer assim, muito sério, um homem muito sério, dedicado ao Evangelho, respeitoso acerca da movimentação de cada irmão da igreja. E ele me pediu desculpa, me pediu perdão, e eu estou estendendo aqui o pedido de desculpa dele. Ele dessa vez não vai conseguir estar com a gente, né? O Rodolfo é alguém que participa de tantas coisas que eu faço, então tem me dado a honra da presença dele em tantos projetos que eu venho fazendo. Então é totalmente, completamente compreensível, né? Até porque o cara aceitou em férias. Hoje vai estar com a gente o Eduardo do Dunamis, logo à noite. Amanhã de manhã está o João Paulo, do Céu na Terra, o Movimento Céu na Terra, e à noite está o Gustavo Paiva, que é o pastor do João Paulo. Então a gente encerra esse processo e depois você vai poder acompanhar todo o período da viagem da gente para a África, para Moçambique. Amém, gente? Glória a Deus. Olha só, bem, Jesus, ele olha para você, olha para mim, você que é discípulo de Jesus, ele olhando para você, ele te deu a seguinte ordem, ele diz, olha, você é meu discípulo, você se alimentou de quem eu sou, agora você precisa percorrer a terra e compartilhar com as pessoas aquilo que você recebeu de mim, tá certo? Eu quero aqui por um instante contar para você uma história de algo que aconteceu comigo. Eu não queria me distrair com os comentários, então eu vou desativá-los um instante, só para eu poder compartilhar algo que vai abençoar seu coração. Enquanto isso, você tem a oportunidade de dividir com pessoas essa live. Olha só, gente, eu infelizmente me envolvi com as drogas muito cedo. Eu conheci as drogas, o crime e todo esse contexto de vida desordenada. Eu infelizmente vim de uma família que se fragmentou a partir de um divórcio entre meus pais e a gente ficou completamente perdido. A minha mãe assumiu a responsabilidade de 3 crianças e para isso ela tinha que trabalhar muito e a gente acabou ficando exposto a tudo aquilo que a rua nos oferecia e nos propunha. E eu acabei aderindo a esse caminho. Aos 12 anos eu conheci o presídio, eu fui preso como menor infrator. E desde então a minha vida foi só declinando para práticas criminais, para atividades que eu me envergonho de contar. Né? Infelizmente tive várias passagens pela polícia enquanto jovem, né? Fui preso inúmeras vezes e por N motivos, por tráfico, por roubo, por violência, por uma série de fatores, eu acabei trilhando esse caminho quando menor. Mas aos 15 anos eu me vi em um presídio. E naquele presídio eu tinha 2 opções. Ou eu ia para uma prisão de menor chamada FEBEM, na época, que hoje é conhecida como a Fundação Casa, em São Paulo. Eu estava no interior de Goiás, em Jataí, e eu tinha o destino ou de ir para a FEBEM, Fundação Casa, em São Paulo, ficar dos meus 15 até os 18 anos detido lá, e só aos 18 anos ser liberado, ou ser julgado pelos crimes que eu havia cometido, ou eu viria para o DPJ, para uma prisão aqui em Goiânia, na capital do estado, onde eu também completaria 18 anos lá, e ou seria absolvido, ou cumpriria a liberdade condicional depois da minha maioridade.
Então a minha situação era muito complicada. Era muito complicado. Eu tinha várias passagens pela polícia e o promotor da infância, da vara da infância, na época chamado Wellington, determinou que esse era o meu destino. Eram duas opções que eu tinha. Sobretudo, Deus começou a operar através de irmãos. E uma irmã procurou a minha mãe e ela resolveu auxiliar a minha mãe, uma mãe solteira de 3 crianças, eu caçula dessa mãe. Ela resolveu, então, entrar na justiça com um pedido para que eu fosse internado em uma comunidade terapêutica, alegando que o meu problema era os vícios, então eu precisava ser tratado daquele vício para ser ressocializado. Isso aconteceu. Com 15 anos, eu entrei dentro de uma comunidade terapêutica para me recuperar, como uma oportunidade que a justiça me deu de sair de todo aquele contexto de crime e de drogadição em que eu vivia. E eu adentrei a essa comunidade terapêutica com todos os ranços de bandido, com todos os ranços de malandragem. E quando eu cheguei lá, encontrei várias pessoas que também estavam vindo da mesma condição. Eu era um menor. E em uma madrugada, me deram uma Bíblia. Eu era um menor, eu só conhecia o crime, cadeia, bandido, prostituta, traficante, ladrão, eu só conhecia isso, basicamente. Dos meus 11 anos até os meus quase 15 anos, eu só conhecia praticamente essa realidade. Né? Isso não foi culpa da minha mãe, porque ela não tinha uma outra forma de nos manter, ela precisava trabalhar, né? E ela precisava nos cuidar como todo jovem de periferia, estava completamente vulnerável a essa condição. Mas, numa comunidade terapêutica, eu ganhei uma Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia e eu me lembro, um dia à noite, de ter uma experiência com a palavra de Deus. Imagina você, um jovem, órfão de pai vivo, refém do crime, escravo das drogas, com sonhos muito, muito obscuros. Eu queria ser traficante para poder ter uma geladeira cheia, como os traficantes lá da periferia em que eu vivia tinha. Várias pessoas eu vi morrer, várias pessoas ficaram no meio do caminho nessa trajetória toda. Mas aos 15 anos eu tive uma experiência com a palavra de Deus, com a Bíblia. Me entregaram uma Bíblia e eu comecei a ler aquela Bíblia. E eu comecei a ler aqueles versos, especificamente o livro de Juízes. E eu lia o livro de Juízes e eu percebia. Aquilo era uma história fascinante para mim. E eu, lendo aquele livro, fui adentrando aquele livro e li um capítulo, li outro capítulo, li o terceiro capítulo, li o quarto capítulo. Quando eu percebi, eu tive uma profunda experiência com a leitura das Escrituras Sagradas. Eu era um jovem em uma comunidade terapêutica. Estava ali como uma opção de não ser preso até os meus 18 anos. E lendo nas Escrituras, eu encontrei alívio, acalento, eu encontrei inspiração naquelas histórias. Então, a minha trajetória com o Senhor começa. O meu envolvimento com o ministério começa. Eu me dediquei integralmente ali, naquele período em que estava ali, lendo as Escrituras Sagradas. Um belo dia, em que eu estava naquela comunidade de fé, chegam 3 homens que não conheciam ninguém que estava ali dentro. Eles não sabiam quem nós éramos. Eles estavam meramente visitando um projeto social. E um deles estava pregando, enquanto os outros estavam sentados conosco. Eram 3, havia um pregando e os outros sentados entre a gente. E enquanto um pregava, um daqueles que estavam com ele o interrompeu, levantando a mão. E ele falou: quem é Felipe aqui? E eu fiquei assustado. Eu já estava lá quase 7 meses nessa comunidade. Eu já tinha abraçado o meu coração de uma forma tremenda. Eu já tinha me batizado. Eu já tinha tido experiências com o Senhor naqueles meses. Mas em meio àquela pregação é interrompida por um outro homem que diz: quem é Felipe aqui? E eu fiquei profundamente assustado. E eu meio que me escondi. Era uma mesa comprida. Eu estava no meio da mesa. Eram pelo menos umas 30 pessoas sentadas ali. Eu me escondi e ele perguntou de novo: quem é Felipe aqui? E eu fiquei ainda mais assustado. Então, ele deu um tapa no meio da mesa e esbravejou.
quem é Felipe aqui? Eu levantei a minha mão timidamente. Ele apontou o dedo para mim e disse: antes que o Senhor te concebesse na madre da sua mãe, ele te entregou às nações por profeta. Deus está selando você com o dom da palavra. Deus está selando você com palavras de sabedoria e conhecimento para você percorrer lugares que você nem sabia que existiam, para você pregar o evangelho, para você anunciar Jesus aos povos. E aquilo foi muito violento, muito forte. Aquele homem não fez nenhum tipo de malabarismo evangélico, ele não falou em línguas, ele não gritou, ele simplesmente, com fogo nos olhos, olhou para mim e me entregou uma profecia, que para mim não fazia o menor sentido. Eu era um garoto com 15 anos, vindo das drogas, do crime, de uma cadeia, para dentro de uma comunidade terapêutica. Como assim? Eu que saí da Baixada, da Praça do Professor Maromba, em volta de prostíbulos, vivendo entre traficantes, mendigando tantas coisas para poder fumar mais uma pedra de crack naquela época. Como Deus vai me levar às nações? Como Deus pode usar alguém como eu? Como Deus pode usar alguém que tem um passado como eu? Como Deus pode usar alguém que tem manchas como as que eu tenho? E aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Mas ela não fazia sentido. E sempre, você que está me ouvindo agora, Deus entrega uma palavra para você. E parece que as coisas vão acontecer do dia para a noite. Elas não vão. Deus vai treinar o seu coração na sua caminhada e na sua jornada. Quando Davi foi ungido rei em Israel. Samuel foi até a casa de Jessé e o ungiu. Parecia que a partir daquele instante Davi deixaria de ser o pastor de ovelha. Davi sairia do mato, pararia de ser esquecido pelos irmãos. Mas Davi, depois de ser ungido pelo profeta, ele volta para o mesmo pasto para pastorear as mesmas ovelhas. Por quê, pastor? Porque existe um processo. Você recebe algo de Deus e agora Deus precisa treinar o seu coração. E aí eu quero que você entenda algo. O caminho que a gente anda é mais importante do que o lugar que a gente chega. Deus vai te levar a muitos lugares, mas você precisa entender o propósito de caminhar. Jesus não é a chegada, ele é o caminho. E naquele instante em que eu recebi aquela palavra, as coisas começaram a acontecer. Pessoas começaram a se aproximar de mim. Pessoas começaram a falar comigo sobre nações, sobre missões. A maioria das pessoas esqueceram aquilo que aconteceu, eu não. Eu fiquei com aquela dúvida na minha mente. Eu disse, como assim? Deus me chamou para as nações? Como Deus me chamou para outro país? Eu nunca tinha saído da minha cidade. Eu tinha feito transações criminosas com drogas. Eu era um menor, um office boy do crime. Como eu vou sair para ir para outro país? Como assim? Que jeito? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho família, eu não tenho as coisas, e a gente sempre fica olhando para a gente quando Deus nos dá uma palavra. E deixa eu te dizer uma coisa, profecia não é aquilo que vai acontecer. Profecia é aquilo que já é real em Deus. Se Deus te entregou uma profecia, saiba de uma coisa, essa profecia não vai acontecer, ela não vai se cumprir. Essa profecia já é real em Deus. É assim que Deus está te vendo, é assim que Deus está te olhando. Deus não libera uma profecia para te deixar ansioso. Deus libera uma profecia para que você saiba que Ele é o autor e o consumador da sua fé. E tudo aquilo que Ele liberou sobre a sua vida vai acontecer, porque já é real nele. Já é real nele. Se Deus disse que você é um profeta, você em Deus já é um profeta, e você é aquilo que você é diante de Deus. A profecia só revela aquilo que você já é em Deus, e que você ainda não descobriu. O profeta serve para empurrar você para uma condição, que é a sua condição em Deus, no Senhor. E eu, com 15 para 16 anos, batizado, carregando uma palavra profética, dizendo, como assim? Como essas coisas vão acontecer comigo? Então eu fui convidado para ir para uma escola de missões, para um seminário que iniciaria em uma instituição na MCM. E eu fui para um café com pastores. Imagina um garoto de 15 anos, que só conhecia o crime, conhecia uma casa de recuperação, e agora tinha saído de lá para ir para um café com pastores. E eu fui para esse café e muito impactado, porque o pastor José Rodrigues, havia acabado de voltar da Índia, de Varanasi,
e aquele ambiente, aquelas bandeiras, aquela coisa toda relacionada a missões, tudo aquilo fez o meu espírito pegar fogo, o meu coração se incendiar, mas eu não sabia o que aquilo significava dentro de mim. Eu tinha aquela palavra, eu tinha um fogo dentro de mim, mas eu não sabia, sabe, como descrever aquilo. Eu não sabia. Eu não tinha a menor ideia do que aquilo significava. Então eu fui aceito nessa escola, eu fiz a escola, fui morar em uma igreja, comecei a trilhar um caminho que era talvez um caminho natural. Enquanto eu estava naquela escola, eu fui, fiz amizade com duas pessoas específicas, com três, melhor dizendo. Com o pastor Osney, do Africa for Jesus, um homem sensacional que está na África há 30 anos. E eu conheci esse homem. E junto com ele, dois moçambicanos, um chamado Eusébio e o outro chamado Magaia, que é meu amigo, mora em Maputo. E esses homens, eles deram uma aula para mim, me falaram sobre África. E eu, com 15 anos, dentro de um seminário, ouvindo sobre África, aquilo acendeu meu coração. Toda aquela palavra, toda aquela experiência sobrenatural que eu tive, aquilo foi fazendo sentido, aquilo foi se encaixando dentro de mim. E eu, então, com 15 anos, tomei uma decisão. Eu vou para a África. Eu vou tocar alguma nação africana e eu vou para Moçambique, com 15 anos de idade. 15 anos de idade. Guarde isso no seu coração. Deus vai falar com você hoje. Deus já está falando com você. Convide mais pessoas. Se você conhece algum missionário que está triste, se você conhece alguém que está desanimado com a igreja, por favor, envie essa live para ele. Agora, diga para ele, Deus tem uma palavra para você através desse camarada que está falando aqui. Deus vai falar com você, Deus vai acender o seu espírito novamente e vai colocar você no trilho da vontade dele. E eu, então, tomei uma decisão no meu coração. Aos 15 anos, eu disse, eu vou para Moçambique. Não sei quando, não sei como, mas eu vou. E a gente sempre acha que vai ser amanhã, sempre acha que vai ser depois de amanhã. A gente sempre acha que vai ser da nossa forma, da nossa maneira. A gente sempre imagina algo grandioso, estrondoso, espetacular. E os anos se passaram. E eu fui para uma igreja. Fui para cuidar de um culto de 6 da manhã que não dava ninguém. Eu fui decepcionado. Eu fui ferido. Eu fui mal compreendido. Eu me decepcionei com a igreja. Essa chama, essa vontade, esse desejo por Deus foi se apagando em mim. E eu fui ficando eu fui morno até me esfriar. E eu voltei para minha cidade, com 18 anos, frustrado, depois de passar esse longo tempo em casa de recuperação, seminário, estágio numa igreja. Eu já não queria mais saber de igreja aos 18 anos. Foram 3 anos, mas eu não queria a igreja. Eu achava que Deus não ia fazer nada através da minha vida. E eu me desviei do evangelho. Dos 18 anos aos 20 anos, eu vivi os piores anos da minha vida. Eu me tornei um morador de rua. Eu voltei para as drogas. Eu vivia numa biqueira, sem água, sem luz, cercado de pessoas vulneráveis, prostitutas, travestis, homossexuais, bandidos, traficantes, enfim, gente que está completamente perdida no contexto, naquele contexto em que eu vivia. Contexto de drogadição e criminalidade. Eu não tinha nenhuma referência de família, eu não tinha nenhuma referência de Deus. Eu não tinha nenhuma perspectiva de que aquelas coisas que um dia Deus havia falado se cumpririam. Eu acharia que depois de ter aquela experiência com Deus e ter me desviado do evangelho, eu morreria como um drogado. Quase todos os dias eu me despedia das pessoas que eu gostava, que eu amava, porque eu estava completamente entregue aos vícios. Muitas vezes eu quis morrer, eu quis me matar. Uma vez eu cheguei na beira de um abismo muito alto, eu estava 4 dias usando crack, bebendo, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. E eu cheguei na beirada daquele lugar, e eu disse, eu vou pular e vou dar um cabo na minha vida. E eu, drogado como eu estava, eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus, drogado como eu estava. E eu falava com o Senhor, falava com Deus, e por um instante eu esqueci o que eu tinha ido fazer naquele lugar. Eu fiquei 1 hora orando,
depois de 4 dias fumando crack. Eu me drogava muito. Eu tive várias visões esquisitas relacionadas a questões de espiritualidade. Mas eu sempre orava, pedia ao Senhor, falava com o Senhor para que me ajudasse. Clamava pela misericórdia de Deus, para que de alguma forma Ele me ajudasse. E sabe o que eu queria dizer para você? Sabe o que eu queria dizer para você? Sabe o que segurava o meu coração e sabe o que me fazia orar ao Senhor? O desejo que eu tinha de fazer a obra missionária. Eu não me lembrava de questões teológicas. Eu me lembrava da experiência que eu tive quando Deus me chamou para a sua obra. Sempre que eu lembrava como Deus havia me chamado, eu orava, drogado, fedido, abandonado naquela condição, mas eu orava ao Senhor. Porque eu não entendia como Deus poderia ter me chamado. Alguém tão fraco, alguém tão frágil, alguém com tantos espinhos na carne. Como Deus poderia ter me chamado. Como Deus queria me usar. Como Deus queria que eu dissesse algo às pessoas. Aquilo não fazia sentido, então aquilo me fazia orar. Aquilo me fazia ter vergonha de Deus, mas por um instante perceber Deus me ouvindo e me escutando. Eu voltei para Jesus aos 20 anos. Aos 20 anos eu voltei para Jesus. E eu estava literalmente no fundo do poço. Eu era literalmente alguém vivendo em condição de rua. Alguém vivendo... Eu havia me entregado para a morte, literalmente. O que eu tinha? Eu não tinha nada, só uma dúvida. Por que Deus me chamou? Por que Deus me chamou sabendo que eu sou tão fraco? Por que Deus me chamou sabendo que eu sou tão incapaz de dar uma resposta para esse chamado? Por que Deus me chamou conhecendo toda a minha história, conhecendo todas as minhas fraquezas? Por que Deus me chamou? O que Deus quer de mim? Como eu vou dar uma resposta para essa experiência que eu tive com Deus? Aleluia. Aos 20 anos eu voltei. Eu fui recebido por amigos, por pastores amigos, pastor Renato, pastor Valneir, pastor José Rodrigues. Todos esses irmãos me receberam em suas casas, me permitiram sentar na mesa da casa deles, com a família deles. Alguns foram duros, outros rígidos, porque era necessário que eu passasse por aquele processo. Era necessário. E eu, com todas aquelas dúvidas e incertezas, fui caminhando, fui seguindo adiante. Conheci pastor Luiz Hermínio, que é meu pastor, um pai espiritual. Conheci a minha esposa, logo em seguida, que é a minha pastora. E a minha vida começou a tomar um trilho de normalidade. Eu comecei a viver uma vida normal. Mas e a palavra, e a profecia, e a experiência que você teve quando Deus disse que enviava você às nações? Aquilo estava dentro de mim. Aquilo estava guardado em algum lugar do meu espírito. Mas eu fui caminhando, porque o caminho que se anda é mais importante que o lugar que se chega. Eu fui caminhando, eu fui seguindo adiante, eu fui sendo aperfeiçoado, sendo treinado, estou sendo até hoje. Eu fui para uma comunidade local chamada Mevan, onde eu aprendi a viver a minha vida como um ser humano. O Mevan me ensinou muitas coisas, mas acima de qualquer outra coisa, me ensinou a ser gente. Me ensinou a me relacionar com pessoas, me ensinou a trabalhar em equipe, me ensinou a ser disciplinado, me ensinou a pedir perdão, a reconquistar pessoas que você, por um motivo ou outro, por uma infantilidade, cometeu algum tipo de erro, algum tipo de avaria, desrespeitou pelo meu jeito rústico. Eu cheguei com toda a minha bagagem rústica, com todo o meu jeito complexo de ser, mas eu fui sendo treinado, aprimorado no casamento, tive filhos,
Mas, um belo dia, eu recebi aquela palavra. Ouçam, irmãos. Eu recebi uma palavra com 15 anos de idade. Algo sobrenatural, algo incrível, algo fantástico, que quando eu recebi aquela palavra, todas as pessoas vieram falar comigo depois daquele culto. Mas depois aquilo foi esquecido. Eu fui para as drogas, eu me desviei, eu errei, eu fui caminhar. Mas em um belo dia, eu recebi uma palavra de que eu ia para as nações. E acreditem, irmãos, com 30 anos de idade, quando eu estava completando 30 anos de idade, no exato dia em que eu estava completando 30 anos de idade, no meu aniversário, eu estava dentro de um avião, para ir pela primeira vez às nações. Era o primeiro carimbo do meu passaporte. Era o primeiro passaporte depois de 15 anos. Eu estava vivendo aquela experiência que Deus havia me prometido que eu viveria. Eu estava adentrando a um universo que Deus disse que eu ia entrar. Deus estava me levando a lugares. Deus estava me levando a um povo aonde Ele batizaria o meu coração com amor por aquele povo. Por que lá? Pelas carências? Não. Pela disposição do meu coração em amar aquele lugar. Deus não está mais interessado em ganhar a África do que os Estados Unidos. Deus não está mais interessado em ganhar a África, ou melhor, qualquer país do continente africano, do que ganhar qualquer país do continente europeu. Jesus morreu por todo o povo, por toda língua, por toda raça e por toda nação. Deus não tem uma missão geográfica. A missão de Deus é toda a terra, é alcançar o ser humano. Não importa se esse ser humano está do outro lado do continente ou do outro lado da rua. Deus quer alcançá-lo e quer alcançar através de você, através da igreja. Mas percebam, irmãos, percebam, quando eu percebi o que Deus estava fazendo comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos juntos aqui, irmãos. Você está aí comigo? Você está aí comigo? Estamos juntos. Aleluia. Aleluia. Eu vim para cá hoje sem saber o que eu ia dizer. Eu amo muito os irmãos que eu convidei para cá. E pensei, poxa, os irmãos gostariam de ouvir o Rodolfo. Até eu queria. Eu não sou de contar o meu testemunho, de ficar contando coisas da minha vida passada. Mas eu acho que você precisa saber. Porque se Deus usa alguém como eu, Deus quer usar a sua vida. Deus tem uma obra na terra. Deus quer usar você. Deus quer tocar pessoas através da sua vida. Não importa qual seja o seu passado, não importa quais as experiências ruins que te acompanham. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você para tocar pessoas. Deus quer usar você. Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele liberou sobre a sua vida. Tudo que Deus liberou sobre a sua vida, Deus vai cumprir. Porque profecia não é aquilo que vai acontecer. Profecia é aquilo que já é real no Senhor. Já é real em Deus. O que Deus te prometeu não vai acontecer. O que Deus te prometeu, o que Deus liberou sobre a sua vida através de uma palavra profética, já é uma realidade em Deus. Deus não te diz nada para você ficar ansioso, para interromper o seu processo de caminhar. Deus te diz para que você entenda que aquilo é você. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é os rótulos que colocaram sobre a sua vida. Você não é isso. Você é a palavra que você recebeu do Senhor.
E se você não recebeu uma palavra do Senhor, eu libero uma palavra sobre a sua vida e digo que você é alguém que o Senhor escolheu para esse tempo. O Senhor te escolheu, o Senhor te livrou de tantas coisas, o Senhor te manteve até aqui, o Senhor sabe onde você chora, e o Senhor está sustentando você, porque Deus quer enviar você. Você é um trabalhador da seara do Senhor, e Deus quer enviar você. Se você não acredita mais na igreja, se você foi machucado por pessoas, saiba de uma coisa. Talvez um dos momentos em que eu mais fui treinado por Deus, enquanto eu estava vivendo em uma biqueira, enquanto eu estava desviado do Evangelho. Talvez foi o momento em que mais Deus trabalhou no meu coração. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não é o quanto você prega, não é o número de seguidores que você tem, não é o quantas pessoas assistem uma live que você faz, não é quantas pessoas compartilham o que você diz, mas é quão disponível você está para se colocar diante de Deus como alguém fraco, como um ser humano frágil, porque Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Porque Paulo era o apóstolo dos gentios, mas ele viveu a vida com espinho na carne, sendo atormentado por um mensageiro de Satanás. E quando ele pedia a Deus, Deus dizia a ele: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta, a minha graça te basta. E a graça não é um artigo, sabe, que possibilita você a viver uma vida de pecado, não. A graça é o que sustenta você em meio ao processo, em meio ao aperfeiçoamento, em meio às dores do tratamento, porque vai doer. Deus quer treinar o seu espírito, Deus quer, sabe, treinar o seu espírito ao ponto dele subjugar a sua alma, subjugar o teu corpo, e mesmo quando a sua alma e o seu corpo não quiser, o seu espírito vai gritar em você: tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, todo o meu dinheiro, toda a minha inteligência, toda a minha influência, tudo isso serve para adorar o meu Deus, para bendizer o nome de Deus. Por mais improvável que você se sinta, por mais incapaz, por mais frágil, por mais fraco, essa obra é feita pelo Espírito de Deus. Não é possível atravessar o país, não é possível atravessar a rua sem que a presença do Espírito de Deus esteja em você. Como diz o Israel aqui ontem, nós não damos testemunho, nós somos a testemunha. Você é uma testemunha do Senhor. Aleluia. Você é uma testemunha do Senhor. Que Deus enche o seu coração com fogo. Que Deus inflame a tua alma com paixão pelo Evangelho. Que nada mais faça sentido. Que nada mais faça sentido a não ser fazer a vontade de Deus. A não ser cumprir e viver tudo que Deus liberou sobre a sua vida. Isso não é algo que vai acontecer um dia. Tudo isso já é real em Deus. Tudo isso já é real em Deus. Aleluia. Eu oro para que o seu coração seja inflamado pelo Senhor. Oro para que Deus te dê uma experiência nova com Ele. Oro para que você seja batizado de amor por alguma causa do Senhor. Que você olhe para aquilo que Deus ama. Que você veja com os olhos do Senhor. Que o Senhor te dê, sabe, a destreza, a habilidade, os recursos que você precisa. Eu comecei a semana dizendo para minha esposa e para minha equipe que eu preciso de 50 mil reais para ir para as missões, para ir para as nações. Eu preciso de 50 mil para furar aquele poço e colocar uma bomba e dar dignidade para aquelas pessoas. Eu preciso terminar a casa do Nato, do Faz Bem, do Pai Elias. Eu preciso terminar. Sabe, irmãos, eu estou hoje fazendo um culto, que talvez seja o culto mais importante da minha vida. Deus me deu a graça de ser pastor de uma igreja aqui em Goiânia, no Evanginho.
E hoje, depois de 6 meses que essa igreja está aberta, 6 meses, essa igreja vai enviar o primeiro missionário para as nações. E o primeiro missionário que essa igreja vai enviar sou eu, o pastor da igreja. Nós queremos muito repartir o que Deus nos deu. Uma compreensão teológica sobre o ID. Um entendimento bíblico sobre fazer a vontade de Deus. Talvez você queira aprimorar o seu conhecimento teológico. Talvez você queira saber mais, conhecer mais. Mas acima de qualquer coisa, dê movimento para o que você está aprendendo. Porque senão você vai ser mais um soberbo, rotando teologia e se colocando numa condição de ISO da igreja. A igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus. Um Jesus que viveu entre nós, um Jesus que se encarnou, um Jesus que decidiu assumir e sentir todas as dores humanas. Jesus não fez uma missão à distância, Jesus não fez uma missão online. Jesus viveu entre as pessoas e ele tinha o cheiro das pessoas na roupa dele. Jesus tocava em quem a religião diz que não pode tocar. Jesus se assentava com aqueles que a religião diz que nós não podemos nos assentar. Jesus viveu entre as pessoas, ele se encarnou, ele viveu, ele tocou, ele comeu a comida que as pessoas comiam, ele respirou o ar que as pessoas respiravam. E ele viveu a vida não dando aulas teológicas, mas ele viveu a vida contando parábolas e devolvendo as pessoas para uma comunhão com Deus, para uma comunhão com o Pai. Esse Jesus que viveu entre nós, ele vai voltar. Ele vai voltar. E talvez ele não reconheça pessoas que fizeram coisas extraordinárias, estrondosas. Porque muitos naquele dia dirão, Senhor, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, nós fizemos tantas coisas, nós abrimos, nós tínhamos tantas pessoas nos seguindo e nós fizemos tantas coisas, mas talvez essas pessoas naquele dia, sabe, Jesus ao olhar para elas vai dizer, olha, eu não reconheço você, eu não reconheço o que você fez, porque você até fez em meu nome, mas essa não era o meu intuito, você não tinha a paixão necessária para tocar essas pessoas. E talvez você que só está dando uma água para o sedento, talvez você que só está matando a fome de quem tem fome, talvez você que não está curando ninguém, mas está visitando os doentes, talvez você que se sente tão pequeno, talvez você que se sente que o que você faz é tão pouco, que o que você está ofertando é tão pouco, que a maneira como você está servindo é tão, sabe, é tão aparentemente insignificante, mas deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Jesus vai olhar para você e vai dizer, vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai, porque eu estava enfermo e você foi me visitar. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava preso e você não me deixou sucumbir na minha depressão. Que Deus nos use. Que Deus nos use como igreja. Eu queria dar oportunidade para você, queria pedir para o pessoal, para a equipe da Mevan África, colocar aqui os nossos dados. Se você quiser ir conosco para a África, nós estamos indo sábado agora. Nós estamos indo sábado agora. Você que está aqui, se você tem esse interesse, entende a importância daquilo que está sendo feito, eu sou uma pessoa completamente e totalmente improvável. Existe aí um Pix, existe aí uma conta, existe aí uma oportunidade para que você oferte missões. Se você quiser ofertar, se você está fora do país e você quiser ofertar via PayPal, você pode me mandar um inbox aqui depois que eu te passo. Nós temos desafios, nós queremos construir casas. Hoje à noite nós vamos estar aqui, eu tenho certeza que Deus vai inflamar o seu coração através do Eduardo. Amanhã nós ainda temos mais 2 lives, nós ainda temos 3 lives aqui juntos sobre a grande comissão. E a partir de sábado a gente vai estar indo para lá. A gente vai estar indo com um rapaz brilhante, que é embaixador da GoPro, chamado Daniel Cajal. E ele vai estar fazendo o registro de tudo que vai acontecer lá. E eu expliquei para ele, disse, olha, nós estamos prestando uma ajuda humanitária
mas eu tenho uma mensagem para pregar. E eu estou indo para pregar essa mensagem. Nós vamos furar poço, nós vamos construir casa, nós vamos fazer muitas coisas. Em nome de Jesus. E eu sei que você vai nos ajudar a fazer essas muitas coisas. Mas, acima de qualquer outra coisa, o que nós vamos lá fazer é abraçar discípulos que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos que não são nossos, discípulos que são do Senhor. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar um tempo de prosperidade. Se você está vivendo um processo de dificuldade financeira, Deus vai te abençoar tanto, Deus vai te dar tanto para você investir em nações. E talvez essa é a forma de você ir para as nações. Talvez essa é a forma de você cumprir o ID. Talvez é se tornando maior no seu ramo. Talvez tendo ideias que nunca ninguém teve. Talvez prosperando de uma forma tão absurda, tão inexplicável. Mas talvez você é aquele que tem que deixar tudo, abandonar tudo para servir a obra do Senhor. Eu estou com um amigo aqui que me chamou para participar. Eu chamei hoje de manhã. E aí, Samuel? E aí, meu amigo? Que legal. Que top. Samuel, eu estou queimando aqui, Samuel. Aleluia, mano. Eu estou queimando com você. É muito lindo ver esse seu trabalho, ver tudo que você está fazendo. E você que está ajudando essa live aqui, que está assistindo, eu acho muito legal a oportunidade de participar de coisas reais, né? Não de um aventureiro, não de um turismo missionário, né? Mas de alguém que está há anos aí cuidando das pessoas. Então, cara, eu sou realmente... Estou muito feliz de estar vendo isso aqui com você, de estar vendo tudo que você está construindo. Porque hoje em dia muita gente quer fazer turismo missionário, né? Não, mas o Vilela tá lá, mano, há muito tempo, cara, fazendo isso. E você mora aqui, viu, amigo? Cara, obrigado demais, Samuca. Deus abençoe, viu? Deus abençoe tua vida. O Rodolfo está aqui também. E o Rodolfo era para estar aqui hoje comigo de manhã. Deixa eu ver, pôr ele aqui também. Para ele. Como é que eu transmito com mais pessoas? Você só convida ele para participar. O Rodolfo está aqui dizendo que nos ama. E ele não pôde estar aqui hoje de manhã, enfim. Mas a gente está muito feliz. E Samuel, muito obrigado. Eu estava contando aqui, eu não estava com nada preparado para vir para cá, vim com meu coração pensando, poxa, até eu queria ouvir o Rodolfo hoje. Mas eu compartilhei um pouco da minha história. Eu fui um menor infrator desde cedo. E eu conheci o crime muito novo. E eu não estou conseguindo te chamar, Rodolfo. Deixa eu sair para ver se você consegue chamar ele. Peraí. Tá, depois eu te chamo de novo. Qualquer coisa eu volto depois. Peraí. Volta aí. Vocês vieram no final para... Essa bagunça é boa. Eu acho que ele foi já. Acho que ele já não tá mais. Ele tava no avião, né? Ele tava no avião. Tá. Ah! Cara, eu te amo, viu? Também, cara. Eu não posso tirar a máscara que eu tô no voo aqui, ó. Cadê a Ali? A Ali foi no banheiro. Tá chegando. Cara, eu amo você. Eu queimei aqui nessa manhã. Foi muito especial. Eu acho que foi providencial você não vir, porque eu acho que eu precisava despejar meu coração aqui sobre Amém. As pessoas. Sei que a gente vai ter outras oportunidades. Amém. Deus te abençoe. Você é um cara que Amém, cara. sempre está junto com tudo que eu estou fazendo, sempre me empresta o seu conhecimento, a sua sabedoria, a sua influência para aquilo que eu estou fazendo. E eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, meu irmão. Amém. E sabe o que é que Deus está me falando? Que essa viagem que você está fazendo agora é uma semente na vida dos teus filhos. Não simplesmente o povo que vem depois de você, mas os teus filhos, no momento da vida que eles estão, os olhos deles são diferentes, eles estão pegando coisas diferentes. E ver as tuas lágrimas, ver o teu coração queimando, ver esse cara empreendedor que está sempre correndo atrás, querendo fazer. Mas nesse momento da vida deles, eles estão vendo diferente, porque conforme o tempo passa, a gente muda, nossos olhos mudam.
Então a gente vê as mesmas coisas de uma forma completamente diferente. Você pode ter certeza, tem um DNA missionário sendo impregnado na vida dos teus filhos nesse momento. Eu estou todo arrepiado de te falar isso aqui agora, brother. Também, você foi um desbravador na tua família, né? Você tinha tudo para dar errado e deu certo. E assim, e tá dando certo e ainda vai dar mais certo ainda. Então, assim, teus filhos vão subir no teu ombro, cara, e esse vai ser o chão deles, entendeu? Eles nunca vão passar pelo que você passou, mas eles vão ser homens e vão ser fortes. Porque, assim, a geração hoje em dia, ela tenta pavimentar uma estrada bonita para o filho passar liso. O certo é você preparar gente forte para passar pelo mesmo caminho que você passou. Amém, meu irmão? Amém, meu irmão. Obrigado. Deus te abençoe, tá bom? Boa viagem. Deus te abençoe. Valeu, lindão. A Maria chegou. Valeu, abraço, cara. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Te amo. Valeu, cara. Tchau. Deus te abençoe. Glória a Deus, gente. Deus é lindo demais. O Senhor é bom. Cadê o Samuel? Tá aqui ainda? Gente, eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente veio passar para você. Por mais improvável que você seja, por mais incapaz que você seja, Deus tem algo para fazer através da sua vida na terra. Deus quer usar você, Deus quer usar seu coração. Diante de tanta impossibilidade, diante de tantas limitações, o Senhor foi bom e a gente está indo e está tocando pessoas e está cuidando de gente. E Jesus é realmente extremamente maravilhoso. Que haja fogo em seu coração. Eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida. Eu queria muito que você recebesse isso. Eu queria muito que você fosse incendiado por essa palavra. Eu queria muito. Eu vou propor um desafio para você lá no Telegram. Nós temos um grupo do Telegram e toda essa série de lives vai virar um e-book, vai virar um livro que você vai poder ler, estudar. E lá existem exercícios. Lá nesse grupo do Telegram tem um exercício do Davi Fernandes, tem um exercício do Israel Subirá. Depois eu vou até pedir um para o Rodolfo sobre vida devocional. Eu acredito que ele vai nos mandar e a gente vai preparar para pular. Do pastor Luiz Hermínio, do Leandro Barreto, do Thiago Brunet. Tem várias coisas acontecendo. A live do pastor Luiz Hermínio vai para o YouTube. A live do Israel Subirá também vai estar no YouTube daqui a pouco. E as demais lives não estão mais aqui, estão lá no YouTube. Então, se você quiser estudar conosco, aprender com a gente, entra lá nesse grupo do Telegram, que o link está na minha bio, que certamente você vai crescer muito em graça, em conhecimento. Deus vai incendiar ainda mais o seu coração para que você realmente dê uma resposta para tudo que Deus plantou dentro de você. Tá certo? Então a gente se vê às 11 horas da noite e a gente se vê lá no Telegram, onde a gente manda alguns conteúdos exclusivos para lá, de exercícios que vão te conduzir a uma vida prática, que vão te emancipar para uma vida verdadeira em Deus, sabe? Incendiada em Deus. Tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse instante por cada irmão que está aqui nessa live, por cada pessoa que passou por aqui, por cada pessoa que entrou através do Samuel, através do Rodolfo. Deus, eu libero um tempo, Senhor, de produtividade no Senhor. Eu libero um tempo, Senhor, de ousadia. Eu libero um tempo onde os seus filhos vão dar respostas ao chamado do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que aqueles que estão desanimados, abatidos, que aqueles que estão fracos, que se sentem fracos, que eles sejam agora fortalecidos pelo Senhor. Que aqueles que estão olhando para si e se perguntando como o Senhor me chamou, que eles acreditem sim que o Senhor os chamou, que o Senhor os convocou, que o Senhor os designou para uma obra na terra que eles não fazem ideia do tamanho. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que aqueles que são como eu, que vêm de uma condição familiar, talvez um tanto quanto complicada, de família fragmentada, que precisam ser pioneiros nas suas casas, nas suas famílias. Eu declaro, Senhor, uma ousadia, uma unção de pioneirismo, Senhor, sobre esses irmãos, sobre essas irmãs.
Deus, em nome de Jesus, aqueles que estão orando pelos seus filhos, aqueles que estão impondo a mão sobre os seus filhos e declarando vida sobre os seus filhos, eu declaro e me uno com a sua oração, declaro vida, declaro que a sua oração está sendo respondida pelos céus, declaro que o céu conhece as suas orações, declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao redor da sua casa, guardando tudo aquilo que Deus confiou a você como herança, sua casa, sua família, seus filhos, aqueles que estão, Senhor, em nome de Jesus, vencendo, enfrentando problemas no casamento. Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas encontrem, Senhor, um caminho de alegria em Ti, um caminho de provisão no Senhor, um caminho de cura no Senhor, em nome de Jesus. Pai, aqueles que ofertaram, aqueles que abençoaram a obra do Senhor, aqueles que investiram, Senhor, naquilo que nós estamos fazendo, nós queremos liberar toda sorte de bênção sobre esses irmãos. Nós queremos liberar, Senhor, em nome de Jesus, um tempo de vida, um tempo de prosperidade, uma prosperidade que não vem de homem, uma prosperidade que não vem de você, uma dádiva de Deus, os céus abertos sobre a sua casa. Em nome de Jesus eu declaro isso. Que a graça de Deus, que o favor de Deus possa abraçar o seu coração. Que as consolações do Espírito Santo possam convencê-lo de que você é filho de Deus, você não é um escravo do medo, você não é um pedinte, você não é alguém, sabe, incapaz de viver e adentrar naquilo que Deus tem. Você é um filho de Deus, um herdeiro de Deus, você é a morada de Deus. Quando você acordou, Deus estava aí no seu quarto. Quando você foi dormir, Deus estava lá no seu quarto. Porque esse Deus poderoso, que mede o céu com as mãos, ele vive dentro de você. Você é a habitação de Deus, você é casa de Deus, você é um escolhido de Deus, você é um herdeiro de Deus, você é aquele que foi, sabe, comprado pelo sangue de Jesus para viver algo grandioso na terra, para viver e para ser um cooperador daquilo que Deus está fazendo na terra. Que Deus abençoe você. Que Deus abrace o seu coração de uma forma como você nunca se sentiu abraçado. Que você ouça a voz do Senhor, te chamando, te convidando, dizendo, meu filho, eu te escolhi. E por mais improvável que você se sinta, fique tranquilo. Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Deus escolhe as coisas que não são para reduzir a nada as que são. O Senhor quer e vai usar a sua vida. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te ilumine. Entre no grupo do Telegram. Vamos queimar junto essa semana. O link está na minha bio. Entra lá. Temos lições. Temos lições devocionais para você. Temos tarefas que vão conduzir a sua vida não para um campo de teorias, mas para uma vida prática em Deus. Para uma vida prática no Senhor. Para um evangelho prático. Para um evangelho de respostas. Para um evangelho que cura as dores humanas. Em nome do Senhor Jesus. Carlos Henrique, eu te abençoo em nome de Jesus, meu filho. Eu declaro que você vai crescer como você nem imagina. Você é um improvável como eu. E Deus te tirou de um lugar improvável para você ser grande no seu ramo. Deus vai honrar o seu coração e o coração da Ellen. Vocês são especiais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Muito bom esse tempo. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Vá para o Telegram. O link está lá na bio. Vá para o YouTube, as mensagens estão lá para você ouvir. Deus está falando conosco. Deus está recrutando os seus trabalhadores para a seara. Nós estamos vivendo dias da última colheita do Senhor nessa terra. Não duvide disso. Não menospreze o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Deus está por fazer algo sobrenatural. Segure tudo com mãos leves, porque Deus pode te pedir para soltar isso. Segure tudo com mãos leves. Se o Espírito Santo está falando com você, se Deus está falando com você, se por um instante você ouviu a voz de Deus, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. E outra coisa, olha para mim aqui. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Que Deus te abençoe.